Muito bem, então, estamos começando um pouquinho atrasado hoje, e é com alegria que nós estamos transmitindo o programa Livre Pensar, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 19h30. E hoje, quem... 19h40, hoje houve um pequeno atraso, faz parte. E quem está nos acolhendo essa noite é a diretora do Colégio Otília, tá certo? E os nossos convidados, o Richard, do Congo, a Solange Duarte, que é professora aqui de Pinhais, é do Movimento Negro de Mulheres, e o Rodrigues, acertei, tá? E o tema de hoje será Conflitos Armados Contemporâneos na África Negra. Professora Cíntia, muito obrigado por acolher aqui a Rádio Mintas nesta noite, e espero que esta não seja a primeira vez. Muito obrigado. Obrigada eu, Paulo, por estar recebendo a rádio aqui. Nossos alunos, eles sempre estão ouvindo, eles sempre estão atenados nas questões que estão acontecendo na rádio. E é um prazer a gente estar recebendo a rádio aqui dentro da escola hoje. Espero receber mais algumas vezes, outras vezes. Agradeço os meninos do Congo, agradeço a professora que veio hoje prestigiar também, dar a sua contribuição aqui na escola. E eu gostaria que também, parece que vai ter alguma atividade sábado, é isso? Vamos ter uma festa junina. Queria convidar todos os ouvintes que venham prestigiar também a nossa festa, onde a gente vai ter quentão, festa, né, a festa junina tradicional, dança típica, a quadrilha. A gente vai ter pipoca, pinhão, pastel e o nosso famoso bingo, que todos os anos a gente tem aqui na escola e que a gente tem uma boa participação. Convido todos também ouvintes lá do Colégio Amintas, que também possam estar comparecendo aqui na nossa escola. Muito bem, então agora a nossa diretora vai estar muito solicitada lá na frente. E desculpa pelo atraso também, que foi eu que atrasei. Coitadinha, todo mundo pede atrás da Cíntia, inclusive nós aqui. Mas então a gente agradece mais uma vez a sua acolhida, né, que abriu as portas para aqui. Nós estamos com um problema de internet na rádio lá no Colégio Amintas, e aí nós pedimos socorro para as escolas co-irmãs, e a Cíntia está aqui nos acolhendo essa noite. A gente tem essa questão de integração que eu acho muito bacana. Esse ano a gente vê muita questão das gestões que a gente está tendo, as questões de diretores. A gente sempre está junto e podendo ajudar, né, as necessidades de uma da outra. Muito bem, então agora a Cíntia vai chamar os alunos e a Solange vai mudar aqui de posição e nós continuamos o baile aqui, né, Richard, para a gente apresentar aqui os nossos convidados dessa noite. Muito bem. Então, Richard, depois você, depois ele, tá bom? Vamos lá, com vocês. Boa noite. Eu sou Richard, sou do Congo. Fui convidado para falar sobre o conflito na África Negra, o conflito armado. Isso, o conflito armado contemporâneo na África Negra. Isto. Aí, não sei se você tem uma coisa já para me perguntar. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando, né, este momento. Quero novamente parabenizar a iniciativa da escola, né, Amintas, com a rádio. E, novamente, fico muito feliz de perceber a cumplicidade na construção, né, de todo esse trabalho que a rádio tem desenvolvido e que tem contribuído com uma qualidade espetacular para a educação paranaense. Parabenizo novamente a iniciativa do Colégio Amintas e muito mais as escolas co-irmãs, que adorei esse termo, porque é um termo que realmente traz a cumplicidade na questão da construção da educação, né? Uma educação com qualidade para os nossos alunos, uma educação onde traz, né, o aluno, onde traz o professor, onde traz toda a comunidade como protagonista, então,
dessa construção. Me sinto muito honrada de novamente estar aqui com vocês, né? E em especial discutindo, né? Mediando de uma certa forma, né? Apenas um tema bastante interessante, um tema que para a gente nos é um tema fundamental para a nossa construção, para a nossa história, né? Então, eu fico bastante honrada em estar aqui e agradecida a todos vocês, né? E dizer também que estar, então, numa mesa onde nós temos os protagonistas falando da história, eles falam de um lugar, não de uma cultura livresca, né? Eles efetivamente vivem essa situação da qual eles vão se posicionar, da qual eles vão colocar. E o mais interessante é o olhar do vencido e não do vencedor. E é isso que nós precisamos colocar para os nossos alunos, né? Quem está falando? De que lugar eles estão falando? Né? Quem são efetivamente as pessoas que vieram nos trazer essa mensagem? Isso é muito importante. Então, boa noite, Richard. Boa noite, Rodrigues. Boa noite. Né? E o tema é Conflitos Armados Contemporâneos na África Negra. Então, Richard, eu gostaria que você começasse, então, definindo para nós, né, o que seria geograficamente essa África Negra e por que a África Negra. Vou me levantar um pouco. Vamos olhar aqui no mapa. Aqui tem a Líbia, Egito, Algéria. Esses países aqui em cima, eles não se acham que estão dentro da África Negra. Sempre se acha que faz parte da Europa, mas infelizmente ele está dentro da África. Por isso, a gente está falando da África Negra, a gente está falando de outra parte, a África Central, África do Sul, África do Norte, além de Algéria, a Líbia e Egito. Bom, vou começar primeiro com o problema do conflito. Sempre as pessoas acham que os africanos saem da África para vir no Brasil porque estão passando fome, porque não tem trabalho, porque estão sendo perseguidos. Sim, tem algumas pessoas que estão sendo perseguidas, mas a maioria não sai só para vir tirar trabalho do brasileiro, como muitos brasileiros falam. Mas a maioria estão vindo aqui para estudar. Podemos até pensar junto. As pessoas falam que na África não tem dinheiro, mas a maioria dos africanos que estão estudando aqui, os pais deles mandam dinheiro para eles. Esse dinheiro está ajudando a economia do Brasil para crescer. Porque fala que é bolsa. Mas que tipo de bolsa que as pessoas estão estudando aqui? O sponsor dele tem que mandar dinheiro dele para eles comprar as coisas aqui. Eu entendo bolsa. Quando uma pessoa está recebendo uma bolsa, tudo que tem que gastar, o governo que tem que bancar, o governo brasileiro. Aí o que eu entendo, as pessoas falam que África é pobre. Bom, vamos pensar junto. África que está dando assistência no Brasil, o Brasil que está dando assistência na África. Porque nossos pais estão mandando dinheiro aqui, estamos gastando aqui, estamos ajudando a economia do Brasil a crescer. Nesse ponto que, para nós africanos, a gente acha que não existe país mais desenvolvido que outro. Existem os países mais equipados, mas não existe o país mais desenvolvido que outro. Podemos falar que Estados Unidos é mais equipado que a Rússia. Nunca falamos que Estados Unidos é mais desenvolvido que a Rússia. Isso que é a diferença. Não sei, professor Swanson, se você tem mais perguntas para me fazer. Não, na verdade, né, pelo que o interessante dessa troca é exatamente alguns elementos que a própria televisão passa, né, e que ficam conceitos errados e equivocados na cabeça das pessoas. Então, vejam,
quando a gente já ouviu infinitas vezes, em muitas situações, onde se colocam, né, que os africanos, e agora, muito recentemente também com os nossos irmãos haitianos, né, a gente vê a questão de que eles têm vindo para o Brasil porque eles vão tirar as vagas de emprego, porque eles vão tirar as possibilidades que os brasileiros tinham. Importante a fala do Richard, por quê? Porque a gente percebe, então, que eles vêm para o nosso país num momento, numa perspectiva de uma troca, né? Eles não vêm aqui viver às nossas custas. Eles vêm aqui contribuir também com a nossa economia. Por quê? Porque eles não são mantidos necessariamente pelo governo brasileiro, mas eles vêm com subsídios da sua própria família. Então, isso é muito importante, gente, porque isso a televisão não fala. E isso as pessoas não têm explicitado nos seus conceitos quando vão fazer qualquer tipo de argumento. Então, é muito importante isso que você está trazendo para nós, Richard, sabe? É uma contribuição valiosa para a conceituação com os alunos. Eles têm que enxergar, né, as questões como elas efetivamente são. Então, eu vejo que isso é fundamental e é bastante importante. Também mais outra pergunta. A maioria dos brasileiros, não que estou criticando a economia brasileira, mas a maioria dos brasileiros que estudam fora, o governo que está bancando. Mas a maioria dos africanos que estão estudando aqui, nossos pais que estão bancando. Então, se os africanos são tão pobres aqui como as pessoas falam, como eles estão conseguindo bancar os filhos estudando no Brasil, nos Estados Unidos? Sempre a gente está viajando, não sei que tipo de pobreza que a gente tem. Todo país tem lugar pobre, tem lugar ricos na África. É verdade, tem guerra. Por que tem guerra na África? Porque se não tem guerra na África, muitas empresas multinacionais americanas nunca vão existir. Por exemplo, hoje, se você tem iPhone, você tem iPad, porque nesse momento as mulheres estão sendo estupradas, você não sabe isso. Se hoje a gente tem iPhone, porque iPhone, notebook, se hoje a gente tem, porque tem alguns materiais, se chama coltan, se fica no Congo. Como isso que está sendo fabricado, iPhone, notebook, celular. Para você ter esse equipamento, alguém tem que ser morto, mulher tem que ser estuprada, mas ninguém fala isso. Isso é o problema, porque é complicado. Eu entendo quando as pessoas falam que na África tem problema, porque hoje, vamos pensar, olhar só o que a Rede Globo mostrou sobre a Haiti. Haiti não é assim que mostra que sempre tem pobreza, humanidade não deu certo. Isso não é coisa para falar na televisão. Como a humanidade nunca vai dar certo? Se tem outros haitianos que estão passando fome, se tem brasileiro que está passando fome, tem os americanos que estão passando fome, tem os africanos que estão passando fome. Não tem pobreza, não. Uma pessoa pobreza, a gente não pode falar que é uma pessoa pobre porque não tem dinheiro. Não, isso está errado. A pobreza é uma coisa psicológica e mental. Todo mundo pode chegar onde todo mundo chegou. Todo mundo tem a mesma capacidade. Assim que temos que construir o mundo. Então, pelo que a gente está percebendo na fala do Richard, é que, na verdade, a pobreza que a televisão tenta passar para a gente é uma pobreza da qual a própria mídia não fala de que os países desenvolvidos vão nesses espaços, né, expoliam, tiram, sugam tudo de bom que o país tem, até porque quando o Richard fala, então, que para nós termos toda essa tecnologia, que vocês nasceram nesse mundo da tecnologia, para que nós tenhamos isso, existe um preço que é pago, né? E esse preço é o preço da violência, com que os países desenvolvidos vão nesses lugares na África e tiram, né, toda essa matéria-prima. Então, gente, quando ele explicita isso para a gente, né, é que a gente percebe a importância de se estudar a nossa história com o olhar para a África,
certo? Então, por isso, a Lei 10.639, ela é fundamental para ser trabalhada nas escolas. É importante que nós tenhamos essa visão. E é importante a gente perceber que os Estados Unidos, efetivamente, não é tudo isso que a gente percebe que a televisão e a mídia, né, essa mídia que tem o monopólio, transmite para nós. Então, é fundamental, é muito importante a sua participação aqui e eu agradeço muito, Richard. Posso continuar? Também outra coisa, sempre quando os imigrantes vão na agência de trabalho para procurar trabalho, eles falam, esse trabalho é para os brasileiros, esse trabalho é para os africanos haitianos. O que sempre a gente está pedindo? A gente está pedindo para o governo federal dar para a gente a oportunidade de participar nos concursos, porque temos capacidade de competir como os brasileiros. O que falta é falta de oportunidade. Se tiver oportunidade, coloca a gente. Nós estamos pedindo cota dos imigrantes, mas a gente está pedindo a possibilidade de participar, de fazer parte do programa do governo, como qualquer cidadão. Porque, por exemplo, o que a gente achou errado, ultimamente, quando aconteceu os problemas, as manifestação política que aconteceu aqui entre PT, PSDB, não sei se eu estou errado. A Constituição de você falou que todo mundo é igual perante a lei. Não sei se eu estou errado. Mas para expressar, o estrangeiro não pode expressar. Eu não posso dar opinião porque pode ser preso. Não sei se isso é a ditadura ou a democracia. Não posso dar opinião, apesar que a Constituição brasileira falou que todo mundo perante a lei é iguais. Mas quando a gente quer dar opinião, não pode. Não pode. Aí fica meio complicado aqui no Brasil. Muito bem, nós vamos conversar então com Manuel Casqueira, que ele vai estar nos ouvindo. Boa noite. Então, assim, está conosco nessa noite a professora Solange Duarte, aqui de Curitiba, o Richard, que é o do Congo, está cursando aqui na Universidade Federal, e o Rodrigues, também, ele é do Congo. Fazem 5 meses que ele se encontra aqui em Curitiba, também cursando na Universidade Federal. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Mitas, Manuel. Eu gostaria que você se apresentasse. Muito obrigado. Então, o programa Livre Pensar. E eu vou me apresentando. O meu nome é Manuel Casqueiro, sou natural da República da Guiné-Bissau, sou formado em Ciências Políticas Administrativas pela Universidade de Luanda. E fui instrutor militar das milícias populares revolucionárias ligadas ao Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA. E trabalhei como assessor técnico do Ministério de Planificação e Coordenação Econômica da República Popular de Angola. E por questões políticas e ideológicas eu saí do governo e entreguei todos os meus cargos administrativos e políticos. E militares também. Eu dou palestras em universidades e em colégios. E tenho participação em revistas eletrônicas e em coletâneas de contos. Em 2011 publiquei o Muzungu Pulu, O Homem Branco Transparente. E agora publiquei em 2014 A Lança de Nzambi, o meu segundo livro. Sou acadêmico honorário da Academia de Letras dos Municípios do Estado do Ceará. E sou membro também da Associação Cearense de Escritores. E sou o criador e fundador da Academia Afro-Cearense de Letras. E continuo guineense. Muito bem, então, em um outro momento, Manuel, vai ser uma honra eu poder entrevistá-lo para que você pudesse falar sobre a sua produção acadêmica, bastante vasta, em Fortaleza, e toda a sua trajetória. Mas, para a gente dividir aqui a bancada com os nossos convidados dessa noite, eu gostaria que você comentasse sobre os conflitos armados contemporâneos na África Negra, que é o tema dessa noite. Ok. Eu gostaria primeiro de saber qual seria a opinião dos meus irmãos congoleses a respeito disso, porque eu tenho uma opinião que esses conflitos contemporâneos, eles são hoje contemporâneos, mas eles já se arrastam de outra forma há muitos anos, né? Tá. Os mais recentes eu acredito que seja o caso da Líbia, né? Da Nigéria não tanto, o Congo e a Somália também, né?
agora mais atualmente o Sudão do Sul, há pouco tempo a República Centro-Africana, e por conta dos americanos, do comando militar, segundo o comando militar americano para a África, a AFRICOM, que é estacionada na Alemanha, nós temos tropas americanas estacionadas no Mali, no Tchad, no Níger e nos Camarões. E falando também de um conflito que praticamente está esquecido, que é do Saara Ocidental, com a Frente Polisário, e o problema do conflito de Casamance, né? Entre o governo do Senegal e o movimento das forças democráticas de Casamance, né? Que isso aí já começou há muito tempo, desde 1947, quando foi montado esse movimento, mas começou a se acirrar mais em 1990. E eu conheço a capital da Casamance, que é Ziguinchor, isso me remete à minha infância e minha juventude, que eu ia muito ao Senegal. Eu geralmente, de 2 em 2 meses, eu ia uma vez para Ziguinchor. E então eu acho que também está se criando um novo problema de uma guerra, essa não tão contemporânea assim, mas em Moçambique eu acredito que também esteja havendo uma guerra civil de baixa intensidade, né, entre a Frelimo e a Renamo, né, que isso já vem dos tempos antes da independência de Moçambique. Casamance. Casamance foi um território que os portugueses trocaram com os franceses, donos que eram os colonizadores do Senegal e da Guiné-Conakry, né? Eles trocaram através depois da Conferência de Berlim, eles trocaram a Casamance por um território a sul que ficava na Guiné-Conakry. Os portugueses trocaram esse território e entregaram a Casamance aos franceses, que depois da independência, né, do Senegal, ele ficou com o Senegal. E esse território foi realmente que os franceses foram mais perto que os portugueses, que descobriram que realmente nesse território havia muito fosfato e minérios ricos como plutônio, né? Então, e urânio também, né? E eles fizeram isso aí. E esse é um movimento independentista, né, que faz há muito tempo, né? Desde o governo, do primeiro governo do Senegal, né? Que o Leopoldo Senghor tinha prometido que daria a independência e não deu a independência nenhuma, e eles se tornaram praticamente separatistas, né? E eles ficam encravados ali entre a Guiné-Bissau e dentro do território do Senegal, né? Esse é o problema de Casamance. E a Frente Polisário, no Marrocos, a gente já sabe que fica mais perto de nós, então nós temos mais acesso a isso, né? Mas são duas guerras que ninguém muito fala sobre isso, porque são de baixa intensidade também, né? É diferente do que nos é apresentado nos livros didáticos do ensino médio, nas escolas. Os alunos sempre me perguntam por que na África as linhas divisórias são em linha reta. Sim. Isso é por conta... Isso foi feito em Berlim, né? Isso A África foi retalhada, nós temos sempre dizendo a esquadro e a compasso, né? Tá. E a régua também, né? Então, por isso, essas fronteiras retilíneas, que são assustadoras, realmente elas começaram a importar agora, né? Depois do colonialismo e pós-independência, esse negócio de porque nunca se fez muita questão dessas tipos de fronteiras, né? Principalmente o pessoal que está do Congo aí, eles sabem muito bem que é muito difícil dividir porque nós, em Angola, também temos o Congo, né? Que fazia parte do grande reino do Congo, né? Então, o Congo é o Congo, que era a antiga República Popular do Congo, que hoje é só a República do Congo, e a República que era do Zaire, e agora voltou a República Democrática do Zaire, né? Então, as fronteiras ali praticamente não existem fronteiras. As pessoas têm laços familiares e consanguíneos uns com os outros, e não tem esse tipo de problemas, não. Mas agora, realmente, por causa dos tráfico de marfim, ouro, essas coisas todas, e principalmente também de movimentos assim de não militares, mas de paramilitares, né, como os meninos soldados, esse negócio de tal, há mais procura e mais defesa das fronteiras, né, principalmente em Angola. Tá. Esses movimentos internos é uma resistência ao imperialismo. Senhora, eu não entendi a sua pergunta, por favor. Essas resistências que ocorrem internamente, a gente poderia pensar como uma resistência à invasão imperialista? Bom, eles têm
mais, nós temos que distinguir aos partidos nacionalistas e aos partidos, ou movimentos também, tribalistas, né? Por exemplo, que em Angola havia o MPLA, que o MPLA lutava pela independência de Angola, desde lá de cima até ao sul, até o Zimbábue, a fronteira com a África do Sul, e tinha um movimento que chamava, que era a Frente de Libertação de Angola, que ela só se importava realmente com a independência do Congo, né? Que ela queria reviver o contexto do Grande Congo, do antigamente, né? Então eles lutavam, inclusive, contra o MPLA, contra o MPLA e contra o exército português. E era assim, uma situação meio confusa quando você tinha que se encontrar na selva com pessoas que realmente procuravam fazer alguma coisa para Angola, né? Mas a intenção deles era meramente tribalista. Não era nacionalista, era tribalista. Tanto é que depois da independência eles quase que acabaram, e hoje em dia já praticamente também já acabaram. Não existe mais exército, nem se fala mais da FNDA em Angola, não. Me diz uma coisa, você tem, para os nossos alunos, você tem uma literatura para indicar? Bom, a literatura, ela existe muito pouca, porque realmente os livros que até hoje se estudam, elas foram escritos pelos conquistadores, não é? Sim. E que as pessoas hoje, apesar dos 40 anos da independência, havia muitas coisas prioritárias antes da gente começar a escrever a nossa história, né? Mas a história está começando a ser escrita. Eu, por exemplo, eu estou muito orgulhoso porque estou contando uma história que eu vivi em Angola sobre esse tipo de situação, né? E eu aconselharia que não procurassem saber no Google, que fossem atrás de livros. Não do Google, porque o Google é uma instrução assim, muito, como direi, assim, muito com falta de embasamento, né? Eu gostaria que se estudasse, né? Que estudassem a história, porque tem a história escrita pelo MPLA, tem a história escrita pelo país GC na Guiné-Bissau, tem livros realmente interessantes, do Pepe né? Do Pepe Tela, até Mia Couto fala sobre isso aí. Eu gostaria que lessem os poemas, a obra de Agostinho Neto, né? Dos poemas de Antônio Jacinto, do Manuel Rui Monteiro, Mia Couto, importantíssimos, o Francis Fanon, né? O Sheikh Anta Diop também, Jean-Baptiste Tati, ótimo. Eles são todos escritores. O Manuel Pacavia, que escreveu um livro ótimo sobre a Rainha Ginga. E tem muitos livros que a gente pode estudar hoje, mas não há nada como você esperar que essa história realmente seja contada pelos próprios africanos. Muito bem. Depois eu vou abusar da sua boa vontade se você puder me passar essa bibliografia para que eu possa disponibilizar aqui para os nossos alunos e professores que possa ter interesse em aprofundar e desconstruir essa visão colonial que a gente tem em relação à África. Pode ser? Pode, mas porque eu também entrei em conflitos, também alguns livros aplicados nos colégios são de espantar. São de espantar quando você lê, não ajudam nada a Lei 10.639. Pois não ajuda. Abusar novamente. Eu posso te mandar, Paulo. Então tá, e você me manda e a gente, vamos ver se a gente, na sequência, a gente promove uma conversa mais aprofundada sobre essas questões da Lei 10.639 e os livros didáticos. Tá bom? Tá bom, meu amigo. Meu querido, é uma honra para mim poder conversar com você e essa contribuição para você aqui no nosso debate aqui na Rádio Mintas. Ora, eu agradeço isso porque realmente programas como esse são difíceis hoje em dia. São difíceis hoje em dia. E principalmente você falar sobre a história da África, que apesar da obrigatoriedade, tem muitos colégios que não ensinam a história da África. Né? Principalmente quando se chega ao colonialismo e à parte que trata das religiões de matriz africana. Aí é um corre-corre desgraçado. Eu gostaria também que você mandasse um abraço para a nossa poeta Líria Porto, que está na escuta. Senão ela vai ficar muito zangada conosco. Isso.
Poeta Lira Porta, Princesa de Araxá. Boa noite, um grande beijo no coração. Sou seu admirador. Então tá, ficamos por aqui. Um abraço, sucesso. Ok, um abraço. Apresento meus cumprimentos à sua esposa. Tá. Pronto, que bom. Um grande Muito abraço. obrigado pela... Um grande Ok. abraço e sucesso aí, tá bom? Bem, também para você. Tchau, um abraço. Tchau. Então, continuando aqui a nossa prosa, né, a nossa troca de ideias, a nossa conversa, eu gostaria muito, Richard, que você continuasse a colocar um pouco para a gente sobre essa questão, sobre os outros elementos também, do qual é importante a gente colocar para toda a comunidade escolar, né, sobre todo esse olhar que nós brasileiros temos sobre a África, uma vez que a nossa cultura ela é muito introjetada dentro da cultura americana, né? E a cultura americana ela é uma cultura estereotipada e que traz para nós elementos que interessam a eles, né? E aí eu gostaria que você colocasse mais um pouco, né, de todos os dados que você traz para a gente da África, né? Tudo que você viveu, como é que é esse passo de vocês, né, esse trânsito de vocês da África aqui no Brasil, como é que tem sido essa acolhida, como é que vocês têm sido acolhidos aqui e aos demais africanos, e aí a gente já estende também para os haitianos, porque tem muita gente que confunde tudo mesmo, né? Ah, não, é porque são todos negros, é porque é tudo preto, então é tudo igual, né? E a gente precisa, inclusive, se localizar geograficamente, né? Que a África fica do outro lado do oceano, que o Haiti está aqui na América, né? Então, é fundamental que você coloque também para a gente esse olhar que você tem desse trânsito que vocês fazem aqui, né, dentro do Brasil. Bom, na verdade, vou apresentar para o meu amigo. Ele vai falar também que quanto tempo que ele está aqui, porque ele ainda não falou. Eu sou Rodrigues, da República Democrática do Congo. Eu fez pouco tempo que estou aqui, mais ou menos 5 meses. Estou estudante da língua portuguesa brasileira. Eu estou aqui para passar um exame que se chama CELPE-BRAS, e se eu conseguir ou tiver sucesso nesta prova, eu vou fazer engenharia florestal na Universidade Federal do Paraná. Obrigado. Você pode falar, tu peux parler ça en lingala ou en français? Je m'appelle Rodrigues. Depuis que je suis ici au Brésil, j'ai fait à peu près 5 mois. J'ai gagné une bourse d'études PECG. C'est un programme de convention pour des étudiants qui veulent faire la graduation ici au Brésil. J'apprends la langue portugaise brésilienne. Muito bem. Oui. Je vais faire un examen au mois d'octobre qui s'appelle CELPE-BRAS. Et si après cet examen, s'il arrivait que j'ai réussi après cet examen, là, je pourrais continuer mes études ici au Brésil. Je vais faire l'ingénierie forestière. Vous comprenez, vu que j'apprends une autre langue, il m'est difficile des fois de m'exprimer en français. Donc, comprenez. Merci beaucoup. Depois os alunos vão também falar o português, o inglês, o francês, o japonês, que os nossos alunos que estão aqui ao vivo também dominam bem, né? Então, não é brincadeira, tá certo? Tá certo. Os alunos não têm nada para me perguntar ou posso continuar? Posso continuar? Como a gente estava falando aqui, nesse momento aqui no Brasil tem muitos haitianos e muitos africanos. Apesar que é tudo,
nós somos negros, mas na verdade Haiti fica na América Central. Haiti não faz parte da África, apesar que eles são descendentes africanos, mas temos algumas coisas parecidas, mas é muito difícil porque a gente são duas culturas diferentes mesmo. Mas eles são nossos irmãos mesmo. Mas nós, africanos, estamos gostando do Brasil, queremos crescer junto com o Brasil, mas tudo não só depende da gente, não só depende da gente. A gente está aqui não para roubar emprego de ninguém, nada. Temos capacidade, só que falta para a gente oportunidades como qualquer estrangeiro. Só o que a gente acha estranho. Quando chega um africano, o brasileiro fica meio desconfiando. Mas quando chega um americano, uma pessoa branca, de pelo branco, americanos ou europeus, o brasileiro acha que ele é superior que eles. Ele mesmo, o brasileiro, se coloca no complexo de inferioridade. Aí a gente fica meio estranho. Mas como o brasileiro pode achar que os americanos é mais inteligente que eles? Isso que deixa estranho. A gente não pode baixar a cabeça para ninguém. Todo mundo são iguais. Por isso, nós africanos nunca vamos baixar a cabeça, vamos para frente. Vamos ficar. Nosso sonho é ficar no Brasil, crescer junto, porque não sei. Se eu perguntar para todo mundo aqui o sobrenome de você não são sobrenome brasileiro, é sobrenome português, alemão, italiano. Então, todo mundo somos imigrantes. Não tem brasileiro, todo mundo somos imigrantes. Eu tenho um filho brasileiro. Aí, não sei se você está me entendendo, não estou discriminando ninguém, mas só quero chegar no ponto que a gente tem que imaginar seus avós, seus antepassados, quando chegar aqui no Brasil, se eles foram tratados do jeito que outros tratam os africanos. Você quer gostar? Imagina isso. Como hoje, imagina como todo mundo olha africano, a gente entra na loja, o segurança fica agitado. Isso não sei. Mas se entra um europeu, todo mundo fica lá paparicando ele, achando que ele é bonzinho. Aí é complicado. Aí, isso que a gente tem que pensar. Não, ele é negro, ele chegou hoje. Aí vai fazer a família dele aqui. Eu também, meus antepassados chegaram aqui. Mas, do jeito que estou tratando ele, se fosse meu avô, ninguém pode imaginar seu avô, alguém está xingando seu avô. Você vai gostar, aí você vai ser na porrada. Isso que vamos colocar no lugar de outro. Aí que vamos começar a superar, porque esse coisa de preconceito é uma cultura. Uma cultura. O problema não das crianças, são problema dos pais que falam, não pode casar com negro, não pode casar com branco. Não existe isso. Todo mundo é livre. Vamos tentar sair desse patamar do complexo de inferioridade. Ninguém mais que ninguém, vamos dar oportunidade para todo mundo, aí vamos crescer, porque senão, não posso falar de político, mas vou tentar falar rápido, mas eu saio do Brasil, político brasileiro. Por isso até hoje o Brasil tem problema sério, divisão de classe social, por causa disso. Os políticos sabem mexer na cabeça do brasileiro. Você é pobre, se eu não ganhar, você vai ser discriminado. Você é rico, se não ganhar, você vai ser discriminado. Esse mexe na cabeça de branco ou preto. Aí cria conflito. Porque não todo o povo fica unidos para solucionar o problema do Brasil? Porque o povo tem que se dividir. Se todo mundo quer a mesma coisa. Porque tem muitos partidos. Porque outro partido, todo mundo pode ficar unidos com o mesmo objetivo. Tudo vai ser resolvido. Tudo isso, eu acho, a base de tudo isso é preconceito, é discriminação. Se não tivesse discriminação, o Brasil poderia crescer. O Brasil tem muitas coisas. Aqui tem tudo. Tem tudo. Tem mulheres bonitas. Tem mulheres bonitas. O país é maravilhoso. Nós gostamos do Brasil. Mas só que, não sei se o povo brasileiro também gosta da gente, mas nós estamos prontos para ajudar o Brasil a crescer, como os europeus, como outros estrangeiros também contribuem aqui no Brasil.
Muito bem, então nós vamos ouvir uma música para os alunos ver, uma música do Congo. Depois eu vou tocar aqui, depois você diz um pouquinho da música, e aí depois eu gostaria que você falasse um pouquinho dos conflitos, né? Dos conflitos, e a gente vai para as perguntas dos alunos que estão aqui ansiosos para perguntar. Le padre, tu veux que je te parraine? Retour à la source. La musique congolaise, c'est la base. Muito bem, são 20 horas e 13 minutos. Nós estamos transmitindo aqui direto do Colégio Otília e está conosco nesta noite os convidados, que é o Richard, do Congo, a Solange Duarte, aqui de Pinhais, e o Rodrigues, também do Congo. Acertei, Rodrigues. Chegou lá. E os alunos de que turma que vocês são? Um de cada vez para não criar o tumulto. Primeiro. Quantas turmas tem? Só o primeiro? Vocês são muito tímidos. Só o primeiro? E segundo e nono. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E temos um radialista aqui, Nato, já conversou comigo. E talvez ele vai conversar com a Cíntia para montar uma rádio aqui na Rádio Web. E aí teremos duas rádios. A Rádio Mintas e a rádio aqui no colégio. Certo? Obrigado mais uma vez. E quem vai fazer uma pergunta para os nossos convidados? Na sequência? Então, podia falar então dos conflitos, tá? Então tá. Vamos falar dos conflitos armados na África, mas vou me focalizar aqui mais na República Democrática do Congo, aqui na África Central. Congo, capital do Congo é Kinshasa. Kinshasa fica aqui, mais ou menos aqui. Onde tem guerra no Congo? Na Congo, onde tem guerra, onde tem mais riqueza, aqui no este no parte este do Congo, aqui no Goma, Bukavu, na fronteira como Ruanda e Uganda. Por que tem essa guerra lá no Congo? Porque, na verdade, lá tem muitos materiais, muitas riquezas, como eu falei para você, diamante, ouro, coltan. Tem muitos diamantes que muitas empresas precisam disso para fabricar muitas coisas, para fabricar armamento, fabricar notebook, para fabricar celular, equipamento eletrônico. Nessa parte do Congo é muito difícil para ter paz, porque se tivesse paz, muitas empresas multinacionais vão fechar a porta. A maioria são empresas americanas. Aí as pessoas falam de direito humano. Nesse ponto, o direito humano não faz nada. O direito humano tem que falar, parar de explorar as crianças, estuprar as mulheres. Mas quando mexe com os americanos, não existe direito humano. O direito humano só funciona quando é para a África, Brasil, aí é outra coisa. Mas aqui, bem nisso aqui, entre Ruanda, Burundi e Uganda, lá que tem rebelião mesmo, lá que estão estuprando as mulheres, lá que estão matando as crianças, explorando as crianças para tirar a riqueza mesmo. Não sei se você fazer uma pergunta, professor Solange. Quando você coloca, então, aquela região ali, que é a região, né, onde tem a matéria-prima, Isso, matéria-prima. que é uma matéria-prima para
a construção, né, e a fabricação de todo esse material tecnológico que nós temos acesso, né? E você colocou um pouco da questão dos direitos humanos, né? E então significa que a proposta aí dos direitos humanos, né, ela vem com um olhar de que quando se trata do capital, em especial, para os donos do mundo, né, ou seja, para os países em que fazem toda a exploração da matéria-prima, então aí existe uma dificuldade da execução desses direitos humanos, né? Então a gente fica um pouco, novamente a gente percebe o quanto essa questão do capitalismo, né, e aí do capitalismo selvagem, que essa violência, né, o quanto que esse capital financia essa violência, né? Isso é muito preocupante. E isso é algo que, vindo de quem veio, novamente a gente percebe que ratifica então tudo aquilo que a gente tem buscado transformar na história que a gente passa para os nossos alunos. E como é que se dá, efetivamente, esses conflitos, né, armados, né, essas guerras? Como é que ficam, quem são os envolvidos, né, os financiamentos? A gente até tem falado muito dos americanos aqui do Norte, porque são os mais próximos da gente, mas e que outros, né, que outros países a gente sabe que estão também muito envolvidos nessa questão dos conflitos armados, e como é que tem sido dado esse financiamento? Na verdade, esse financiamento, não diretamente como os americanos, na verdade, tem muitas empresas multinacionais. O que ele faz? Ele chega lá na África. Para dividir os africanos, ele dá os armamentos entre tribos. Ele fala que não, vou ajudar vocês para crescer, mas vou dar para você armamento. Aí ele cria conflito numa região, porque onde tem desordem, tem como roubar. Onde tem organização, nem tem como mexer. Por isso, nessa parte, na fronteira entre Ruanda, Uganda e Burundi, sempre vai ter problema. Como a professora falou, tudo isso é problema do sistema. Quando estou falando sistema, estou me referindo no capitalismo, porque esse sistema do capitalismo sempre gera dinheiro, sempre as pessoas precisam de dinheiro, tudo é por dinheiro. Não que eu sou contra o capitalismo, mas esse sistema, a gente tem que saber como combater isso, senão está levando a África sempre como os problemas. Os problemas sérios que vai ser muito difícil no futuro para solucionar. Porque eles estão lá, nessa região, porque tem riqueza. Se a riqueza, porventura, no futuro, acabar, eles vão procurar outro lugar para criar mais guerra. Se você se lembra, antigamente tinha guerra na Angola, tinha muitos países que tinham guerra. Hoje, todos os países da África que não têm guerra, eles devem aceitar o sistema. Qual sistema? O sistema de capitalista. Nós mesmos, os africanos, qualquer riqueza que seja de qualquer país da África, a gente não está beneficiando disso, porque ou você segue o sistema, ou você fica nesse mundo do capitalista, você faz parte do sistema, ou você está fora. Se você está fora, aí o que acontece? Vou dar para você exemplo da Líbia. No tempo de Gaddafi, muita gente falava que Gaddafi, uma pessoa mau, Gaddafi matava gente. Esse cara, Gaddafi, quando ele tomou a decisão de não fazer mais parte desse sistema capitalismo, de criar, fazer união africana, África seja como um país inteiro, como a mesma moeda, criar tudo que a União Europeia fez. Os americanos, o mundo capitalista, falou que não, esse cara está ficando cabeça dura, esse cara está financiando o terrorismo. O que eles fizeram? Eles dão um jeito para matar Gaddafi. Hoje Gaddafi está morto. Vamos pensar junto. Antes Gaddafi e depois Gaddafi. Como está a Líbia? Isso que as pessoas não pensam. Eu sei que Gaddafi, ninguém é perfeito, mas só que se você olhar hoje a Líbia está dividida, 3 partes aqui. Porque eles falaram que aqui tudo estava errado. Mas hoje Gaddafi está morto. Hoje a situação da Líbia, todo mundo sabe o que está passando lá.
Por isso sempre eu falo, não que estou defendendo a ditadura aqui, não. Mas qualquer país que você chega tem que saber respeitar a cultura. A cultura. Não estou falando que a ditadura faz parte da cultura africana, não tem nada a ver. Se você olha hoje na Inglaterra, você não pode falar para ir fazer eleição para mudar a reina. Aí vai achar isso absurdo. Porque se eu chegar na África, obrigar os africanos a seguir o sistema capitalista, que eles falam a democracia. Eu sei que essa palavra democracia, na verdade, no fundo, não existe. Tudo isso é só para mascarar. Eu acho que se uma pessoa está certo, deixa os africanos resolver o problema deles. Como os brasileiros, deixa os brasileiros resolver o problema deles. Ninguém pode se meter no problema dos outros. Isso é falta de respeito e falta de consideração. Temos maturidade, temos capacidade, temos tudo que outros podem, porque são outros que têm que dar opinião. A opinião te pode dar, mas impor não dá. Se você olhar bem, hoje o Banco Mundial, quando ele quer ajudar um país da África, o que ele faz? Eles podem colocar lá 1 milhão. Nós que sabemos nossos problemas, mas eles obrigam a gente onde podemos usar esse dinheiro. Isso é falta de respeito. Você quer ajudar? Muito obrigado, mas você tem que deixar a gente administrar esse dinheiro. Mas o que eles fazem? Eles criam uma conta, eles bloqueiam essa conta. Qualquer momento antes de mexer nesse dinheiro, eles têm que dar opinião. Não, esse dinheiro tem que ser usado para essa coisa. Não, se você quer ajudar, ajuda sempre bem-vindo. Mas pode deixar a gente, nós que vamos gerar esses recursos. Mas eles obrigam a gente a finalidade desse recurso. Eu acho que isso não ajuda. Isso aí não ajuda. Sempre quando eles dão uma coisa, 3 caixas de remédio, ele mobiliza a imprensa. Isso não ajuda. Isso aí não ajuda. Bom, enfim, a gente tem muitos elementos diante do que ele falou, né? Da questão da cultura, da questão do respeito à cultura. E que nós aqui, nós não somos educados, né? Nós não fomos educados, e eu acredito assim que dentro do capital, eu não tenho, me desculpem os professores de história, não tenho nenhuma pretensão aqui de me meter nas questões das relações ou da história internacional, ou das relações internacionais. Não tenho esta competência, mas eu sou uma cidadã e sou uma pessoa que tenho muito interesse nessas discussões e sou professora também. Mas, dentro do que a gente percebe, a nossa educação ela não nos permitiu que a gente respeitasse a cultura do outro, né? Em especial, o racismo institucionalizado no nosso país. O que significa o racismo institucionalizado? É aquilo que o Richard colocou para nós, né, que o nosso olhar ele é treinado para olhar para o negro como se o negro fosse o problema. Nosso olhar é treinado para isso, né? A televisão nos treinou para isso, nossos pais foram treinados e os nossos pais treinam seus filhos para isso, né? Então, quando você está num lugar e você vê um branco ou você vê um negro, o negro é o seu problema, né? E aí existe um ditado que diz assim: acima de qualquer suspeita, né? O acima de qualquer suspeita significa que todo negro é suspeito e que o branco está acima de qualquer suspeita, né? Mas por que eu busquei isso? Porque quando o Richard traz a questão da cultura, quando ele traz a questão dos próprios direitos humanos, como é que tem sido dado esse trato a todos esses conceitos e a todos esses elementos que implicam na vida de brancos e negros e de amarelos e de japoneses e de qualquer etnia, né? Essas posturas e essas ações, eles implicam nas nossas vidas, eles implicam na nossa sala de aula, eles implicam nas nossas negociações que nós vamos fazer pelos direitos que os alunos têm de ter uma educação de qualidade, né? E que nós, professores, também temos direitos de sermos reconhecidos enquanto profissionais, né? Por que eu digo tudo isso? Porque todos esses elementos estão fundamentados, gente, nas grandes discussões e grandes lutas que a gente tem feito na história do Brasil, né? Então, por que o Richard está falando isso agora? Não é do nada.
né, quando ele vem discutir um pouco da questão dos conflitos armados. E, por exemplo, uma coisa que é bastante importante e que é bastante interessante é a nossa vestimenta. Né? A nossa vestimenta, nós brasileiros, nos vestimos exatamente como o padrão europeu-americano. Né? Nós temos essa vestimenta. E aí, quando a gente vê, né, os nossos irmãos africanos, né, que eles vêm e que aí eles trazem a sua veste que o identifica como, né, a gente acha bonito, e aí, por conta disso, eu gostaria muito que o Richard colocasse um pouquinho sobre a roupa que ele está vestindo, né, e que ele veio nesse momento especial, que ele está aqui trocando conosco, ele se vestiu como tal. Então, eu gostaria muito que ele colocasse um pouquinho para nós sobre essa questão da roupa, como é que isso reflete, como é que é isso, né? Como é que isso se dá quando eles vêm para o nosso país, né? Porque, por exemplo, nós aqui, nós não temos esse nosso hábito, nós não temos essa cultura, não foi criado conosco, né? Quando a gente vai a uma festa, nós vamos com uma roupa muito semelhante à que nós andamos no dia a dia, né? Porque nós não temos essa cultura dessa vestimenta, nós brasileiros. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa roupa também, que isso faz parte da sua cultura, né, e como é que isso é visto, com que olhar, né, os brasileiros têm para com vocês acerca da postura, né, da gente. Na verdade, esse tipo de roupa é roupa típica na África. Sempre a gente coloca. Algumas pessoas colocam o dia de casamento, mas qualquer dia a gente coloca. Mas como você fala de roupa, vou voltar de novo no assunto do capitalismo. Por exemplo, nós africanos, usar essa roupa, a gente está tentando pouco, fugindo da colonização. Eu sempre chamo essa colonização moderna. Hoje, se você olhou, saiu um Nike nos Estados Unidos, os brasileiros ficam doidos, não só os brasileiros, todo mundo fica doido. É bom comprar, mas só que a gente está fazendo parte de um sistema, nem eles gostam. A gente está contribuindo de uma coisa que está deixando todo mundo louco. Isso se chama... Isso para mim, eu acho que a gente está ficando dentro desse sistema. Eu acho que o mundo tem que tentar pouco sair fora desse sistema, porque tudo... A gente assiste na televisão, tudo que passa na televisão é americanizado. Ou se não é americanizado, a gente segue tudo influência americano ou europeu. Aí que isso a gente está perdendo identidade. Povo sem cultura não tem identidade. Brasileiro tem que ter identidade, africano tem que ter identidade. Quando a gente vê, a gente olha, a gente fala, isso aí é brasileiro. Não só por dançando samba, não. Pode ser dançando samba, qualquer música, mas pela roupa, pelo pensamento. Vamos pensar junto. Porque hoje, imagina, está fazendo muito sol mesmo. Os advogados são obrigados a colocar terno. Isso é absurdo. Vocês não acham? Tudo isso, coisa de sistema. Não, eu sei que cultura, não é cultura de você, nem é cultura brasileira. Isso não é cultura brasileira. Tem nada a ver com o brasileiro. Tem nada a ver. Isso é cultura europeia. O sistema advogado no sol está batendo muito sol. Os caras colocam terno. Cara, isso aí não sei. Não sei se eu que estou errado, que estou louco ou... Isso é sistema, não estou falando que está errado. Mas só que a gente fica muito preso. A gente não pode estar se sentindo bem, mas como está na moda, eu tenho que colocar, eu tenho que me vestir. Isso eu acho que não tem cabimento, conforme o nosso entendimento, nossos africanos. Muito bem, está conosco também a professora Tânia, que está aqui com os seus aluninhos. Uma salva de palmas, professora Tânia. Uma salva de palmas para os nossos convidados dessa noite. Aqui o primeiro ano, o segundo ano. E vocês nunca já tinham participado assim, do programa da rádio, não? Então vocês viram esse problema todo do celular, isso faz parte, né? Como a gente não tem uma estrutura, né? O Estado do Paraná disse que tem que trabalhar projetos na escola, e aí você vai fazer o projeto e ele não te dá as condições. E aí a gente tem que trabalhar na teimosia, né, professora Tânia? Então, para vocês verem o que é, né? Mas é importante a gente fazer essa luta, né? Essa luta da gente poder se apropriar disso aqui,
dos meios de comunicação, da televisão, da rádio, que vocês que têm Facebook, WhatsApp, vocês têm que usarem isso para descolonizar o pensamento. Isso que o Richard está falando aqui o tempo todo. Nós temos um pensamento colonial, né? Isso é muito forte. A gente abandonou toda a cultura indígena, aí nós voltamos na festa junina, a gente fala do caipira, mas aquele caipira é estereotipado, né? Do nosso homem do campo, o homem do interior. Se vem um homem do campo, a gente ri do jeito dele falar, do jeito dele vestir, do jeito dele caminhar, né? Então, e com isso, nós vamos matando toda a nossa cultura indígena, toda a nossa cultura do campo. Então, é importante a gente ter, Richard e professora Solange, essas falas com vocês, com os alunos, e você, o Marciano, que está na escuta, para a gente desconstruir esta visão eurocêntrica, americana, estadunidense. Tá? Eles lá e nós aqui. O que eles podem até estar aqui, mas que não venha eliminar a nossa cultura, nosso jeito de ser, o nosso jeito de se vestir. Tá certo? E tem muito deles que, quando vêm aqui, ficam procurando nas ruas os índios. Ou quando eles não confundem a capital do Brasil, Buenos Aires. Tamanha desconhecimento. E muitas vezes vocês, contribuímos para que isso. Nós falamos, nossos filmes muitas vezes falam da mulher, né? A mulher gostosa. E se você vai tomar cerveja, está lá a mulher gostosa. Então, a gente também vai contribuindo para essa destruição da nossa cultura. Então, é importante, sim, por isso que o programa chama-se Programa Livre Pensar. E esse livre pensar a gente tem que conquistar, né, Tânia? Ainda mais nesses momentos em que nós estamos vivendo no Brasil um sistema de destruição das liberdades. Liberdade de comunicação, até de liberdade, imagina você, Richard, você falar de política dentro da sala de aula. Lei da mordaça. Tudo isso está acontecendo aqui no nosso estado do Paraná, e a gente tem que sim falar, a gente tem que sim gritar, e eu acho que a gente tem sim que denunciar isso. Está lá no Novo Testamento, para quem é religioso, a maioria de vocês são. Anunciar e denunciar. Não é só anunciar, também tem que ser feito a denúncia. Tá certo? Gostaria que vocês fizessem as considerações finais, Solange, Richard e Rodrigues, tá? Por favor. Eu quero, então, deixar aqui a seguinte mensagem, que essa galera bonita que está aqui, essa juventude que está aqui, vocês têm um compromisso, porque é uma das coisas que eu falava muito com os meus alunos, que o fato de vocês terem acesso às informações, ela traz também um certo compromisso, tá? E esse compromisso é de vocês fazerem a vida de vocês melhor. Para vocês fazerem a vida de vocês melhor, não dá para olhar para o umbigo de vocês. Não dá para querer a sua vida melhor, mas você tem que querer a vida do seu coletivo melhor. Né? Então, aproveitem esses momentos, né, e que vocês têm professores que abrem a possibilidade para vocês, né, do livre pensar. Né? A possibilidade vindoura de um livre-arbítrio, da forma como vocês possam se colocar, né, nesse espaço. Fico muito feliz, né, novamente repito, né, que a iniciativa das escolas, né, das escolas irmãs, tem sido assim maravilhosa, é fantástico. Parabéns aos professores, né, a professora Tânia que está aqui conosco, Paulo. Então, gente, eu fico muito feliz com isso. Agradeço imensamente, né, aos nossos colegas que estão aqui, africanos, que se propuseram a estar aqui e dar deles aquilo que eles podem. E a essa galera que participou aqui conosco, então, esses alunos lindos, lindas, né? Aproveitem, explorem, assim, aproveitem e explorem bem esses momentos, tá? Obrigada, professor Paulo. Obrigada, Richard. Obrigada, Rodrigues.
Obrigada, alunos, e a escola, e a professora Tânia que está conosco. Obrigada a vocês, tá? Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Richard, como eu falei antes. Eu tentei me expressar pouco, falar sobre a África, sobre os conflitos, sobre a sociedade, sobre a cultura. Mas obrigado, professor Paulo, pela oportunidade. Je tiens à remercier premièrement les professeurs Paolo qui a bien voulu nous recevoir dans ces lieux. Eu estou agradecendo ao professor Paulo que me deu essa oportunidade. Je sais que ce n'est pas pour la première et la dernière fois que vous nous invitez sur votre plateau. Eu sei que não é a primeira vez, a última vez de convidar a gente. Donc, grand merci au professeur, à l'école qui a bien voulu nous recevoir. Muito obrigado pelas pessoas da escola, diretor, para todo mundo que recebeu a gente. Grand merci. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muito obrigado. Oh, oui, ça va. Oui, ça va, merci. Sempre, quando você precisa da gente, pode convidar a gente, sempre pode contar com a gente. Estamos na sua disposição. Muito obrigado. Muito bem, então nós ficamos por aqui. Agradecer a professora Cíntia, que cedeu o espaço da biblioteca para estar transmitindo o programa Livre Pensar, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 19 horas. E amanhã nós estaremos aqui com o professor, né, Tânia, dando aula de filosofia para os nossos pupilos. Muito obrigado, fica conosco, e o vídeo desta noite vamos estar disponibilizando na sequência aqui para vocês acessarem. Lembrando que nesse sábado, a partir das 14 horas, teremos aqui na escola o quê? Ah, pai do céu, se isso pega, tô ralado. Muito bem, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Participando do programa ao vivo, tá? Espero que outras vezes, outros momentos, nós estejamos aqui com... Como é que tu não? Com o Lucas. O Lucas vai estar pilotando a nave também, se Deus quiser, né? Ao Rodrigues, ao Richard e a Solange Duarte, muito obrigado. E nós ficamos por aqui. Também gostaria de agradecer a participação dos nossos ouvintes, do Fabiano Marafon, o Leandro, lá do Arnaldo Bosato, e o nosso revolucionário Diego, e o nosso Dr. Edson Rezende, o nosso grande apoiador, amigo, companheiraço. E hoje, Edson, sabe onde é que nós estamos? Falando direto do Otília, né? Obrigado, Edson, pelos seus conselhos. O Marciano, muito obrigado pelo seu apoio, e os anônimos. E a gente vai estar disponibilizando o programa de hoje na sequência. Tá certo? Agradecemos o Colégio Otília por estar transmitindo direto daqui. Abraço a todos vocês e ficamos com a música. Le padre, tu veux que je te parraine? Retour à la source. La musique congolaise, c'est la base. Allez,
frères ne les laisserez pas entrer.